Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, amigos da Clube, agora nesta manhã nós estamos conversando, né, agora pelo Zoom aqui com o advogado Daniel Romano Rajash, ele que é especialista em assuntos, né, e vai falar com a gente aí sobre um dos assuntos importantes aí, que é o assunto que muito se pergunta, né, quais as principais semelhanças e a diferença entre a união estável e o casamento. Ele está em São Paulo e conversa com a gente então nesta manhã. Começo cumprimentando o advogado Daniel Romano. Bom dia. Bom dia, como vai? Obrigado pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. Muito bem, nós vamos então conversar aí sobre este assunto aí que já eu mencionei aí, né, que é a questão aí da união, casamento, união estável. Saiba as principais semelhanças e as diferenças nas duas formas legais de relacionamento. Doutor Daniel. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo método mais tradicional de uma união entre pessoas, que é o casamento, né? O casamento, você tem os proclames, né, como a gente chama, você tem um procedimento administrativo, por assim dizer, publicar para dizer que a pessoa não é casada com outra pessoa, dar publicidade para essa união que vai ser concretizada, e você vai no cartório ou você vai na igreja e faz o casamento religioso com efeitos civis, que vai te passar do estado civil de solteiro para casado. Certo? E a regra hoje que é a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido após a união, após o casamento, deve ser, num eventual divórcio, tem que ser repartido 50% para cada um. Perfeito? A união estável, ela não tem essa regularidade de você registrar em um documento. Você apenas é a famoso vamos juntar, nós juntamos, passamos a morar juntos, então já configura uma união estável, e ela tem alguns requisitos, que tem que ser uma relação duradoura. Então, uma união estável de uma semana, moramos juntos por uma semana, não, dificilmente vai configurar uma união estável. Tem que ter o intuito de constituir uma família, estamos juntos e queremos viver juntos para sempre, não necessariamente, vamos dizer assim, o sentido tradicional da família de ter filhos é um requisito essencial, e tem que ser um relacionamento público e notório, ou seja, as pessoas da sua coletividade, as pessoas do seu seio de amizades, familiar, tem que saber que vocês se tratam como marido e mulher. Né? Vocês reconhecem como um trata o outro como marido, esposa e assim por diante. Agora, doutor, você comentou ali que um exemplo, né? Uma semana não dá o direito. Tem um tempo aí em que as pessoas passam a ter esse direito. Você saberia dizer aí qual o tempo que pode se considerar, então, a questão dos direitos aí nesta união instável? A lei, ela não fala em um tempo mínimo e nem um tempo máximo, por assim dizer. Mas eu entendo que para você para considerar um relacionamento, uma união estável, a gente tem que analisar ali uma relação duradoura. O duradoura, para mim, entendo que é mais de um ano. Não é? Mais de um ano frequentando a casa do outro cônjuge, do outro convivente, participando de festividades como Dia das Mães, Dia dos Pais, um do outro, Natal, Ano Novo e assim por diante. Mas a lei não fala, olha, vocês têm que viver juntos por 2 anos. Né? Certo. Porque a gente sabe, hoje em dia, namorar, 2 meses depois já termina, volta a namorar com uma outra pessoa daqui 3 meses, depois de 6 meses volta para o primeiro namorado, então é uma questão que vai ali da conduta da pessoa ao longo desse período. Na minha visão, as pessoas têm que viver juntos, ter esse relacionamento por mais de um ano. Sim. Na verdade, aqui que você já mencionou aí, o casamento quando ele é feito de forma legal, né, ou seja, no cartório, que comprova aí em documento, aí com certeza já não tem como dizer que não são casados. A questão da união estável, a minha pergunta é a seguinte: pessoas do mesmo sexo têm esse direito de buscar depois essa partilha de bens? Que vivem juntos, né? Sim. Até as pessoas que têm um relacionamento homoafetivo, elas podem também, hoje elas
é permitido até casarem, serem casados civilmente, né? Mas elas podem também, no caso de apenas morarem juntos, ter o reconhecimento de uma união estável. E E hoje num eventual você, rompimento, tem a partilha de bens. claro, você como um profissional que trabalha muito nesta área, né? Qual seria, por exemplo, a recomendação que você dá para a pessoa que está nos ouvindo, também a pessoa que está nos vendo pela internet? Eu decidi morar junto. Às vezes pinta aquela questão do medo, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou estragar o papel, digamos assim, né? Porque eu vou fazer um casamento no papel e existe toda essa questão. Mas qual seria a recomendação, então, para as pessoas que mesmo possam morar juntos, depois buscar o auxílio de um advogado, um profissional, ou você recomendaria as pessoas a fazerem um casamento legítimo para poder facilitar esses direitos? Nesse caso, a gente tem que analisar caso a caso, porque muitas vezes, por alguma questão, até vamos dizer assim, benefícios previdenciários, a pessoa não pode casar novamente. Uma pensão por morte, por exemplo, do ex-cônjuge, do falecido. Então, aí nesse caso, eu oriento fazer uma união estável e nem registrá-la, porque faz com que a pessoa perca esse benefício previdenciário. Agora, num caso onde as pessoas são livres, desimpedidas, não tem nenhum tipo de relacionamento, eu oriento sempre se vai apenas morar junto, registre em documento. Faça a escritura pública de união estável, indicando qual é o regime de casamento, exatamente para quê? Lá na frente você não tem uma discussão de esse carro é meu, essa casa é minha. Você já vai estar ali delimitado. E no casamento, a minha orientação também é a mesma. Faça optou por fazer o casamento, vai registrar o casamento, faça com todos os procedimentos, faça o casamento civil, quer fazer o casamento religioso também, se é da crença da pessoa, mas em termos de regime de bens, eu sempre faço a orientação de fazer o regime de separação total de bens, porque aí nenhum tipo de bem comunica com o patrimônio do outro cônjuge, inclusive em relação a dívidas que eventualmente ele possa contrair ao longo desse casamento. Eu já vi casos, né, na verdade, doutor, que pessoas que optaram apenas pelo casamento, não sei se pode agora, né, porque mudam muito a questão de tempo, né, acabam mudando assim as leis e mudando também os costumes das pessoas, né, mas eu já vi casos, né, de pessoas que optaram, vou fazer só o meu casamento só no religioso. Esse casamento no religioso, ele não tem validade nessa questão aí depois do direito aí na partilha? Para facilitar, eu digo. Sim. Hoje nós temos o casamento religioso com efeito civil. Então, faz o casamento na igreja e vai para o cartório de registro civil e ali tem uma certidão de casamento. Agora, se é apenas aquele casamento religioso que não tem efeito civil, por exemplo, não vou entrar aqui no mérito de crença de um ou de outro, mas Claro. Um casamento numa igreja de matriz africana, numa igreja evangélica que não tem esse efeito de registro civil, entraria como uma união estável. Certo, até porque tem alguma, não entrando na questão de religião, como você falou, porque tem algumas igrejas que nem aceitam, né, o casamento teria que passar tanto pelo papel como pela igreja, né, algumas outras Exato. aceitam, né, mas isso então o caso, mas a pergunta então respondida seria que a pessoa teria que fazer o casamento no civil, né? Sim, para ter o status de casado, precisa do registro civil, a certidão de casamento que você pega no cartório. Agora, não, vamos fazer um casamento religioso no candomblé, por exemplo, na Umbanda, não vai ter o efeito civil. Aí configuraria apenas uma união estável. Certo, então, né, doutor Daniel Romano, a pronúncia certa é Rajaj. Isso? Ajaj, é como se não tivesse o né? H. Ajaj. Isso. Muito bem, com a gente então nesta manhã, né? Agradecemos aí a participação. Acho que já deu para dar uma esclarecida aí, um pouquinho aí. O pessoal também foi feito recentemente uma matéria, né, no portal GCA aqui da região das Hortênsias também sobre o papo de especialista, onde explica e detalha
bem sobre este assunto aí, né? Então eu gostaria de agradecer o doutor Daniel, que esteve com a gente aí nesta manhã. Consideração final. Bom, sempre eu deixo bem registrado, bem claro para que você. A melhor opção sempre é o casamento, né? Você fazer o registro ou do casamento ou da união estável, exatamente para você se precaver lá na frente de uma eventual disputa de bens. Porque muitas vezes, principalmente o marido, ele não quer partilhar porque ele se acha o provedor da família. Então, para você, mulher, se proteger, eu sempre oriento registrar o documento, registrar no cartório ou fazer efetivamente o casamento. Agora, se não for possível, se ele não quiser, sempre, está vendo que o término está próximo, já vai apurando todos os bens que têm registrados para você lá na frente já pedir a disputa, já pedir a divisão desses bens, inclusive com bloqueio deles nos seus respectivos registros. Certo, então, mais uma vez, muito obrigado, sucesso para você, doutor Daniel Romano, com a gente aí nesta manhã. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.